O plano de traição foi escrito na escuridão, mas no momento em que os céus o revelaram, ele se transformou na sentença de morte do seu inimigo. Você não encontrou apenas um obstáculo, você desmascarou uma armadilha complexa, desenhada especificamente para a sua destruição. Eles pensaram que tinham a vantagem, mas o instante em que você viu a trama, o tabuleiro do jogo virou, e a armadilha deles se tornou o palco do seu triunfo. A exposição mata a mentira. E hoje você pegou o inimigo em flagrante. A intensidade deste plano maligno não é um sinal de fraqueza, é a confirmação direta do poder que você carrega. Se você fosse uma pessoa comum, ninguém desperdiçaria tanta energia para te derrubar. Sua intuição estava correta. Você não estava exagerando ou imaginando coisas. Era o universo te avisando com antecedência, porque a sua força é letal para os esquemas das trevas. Agora, precisamos ir mais fundo para que você entenda exatamente como esta trama foi desenhada, como ela operava e como a sua consciência não apenas a destrói, mas a reverte completamente a seu favor. Você está prestes a receber a clareza que o inimigo jamais quis que você tivesse, confirmando que você é, de fato, o escolhido. Para selar esta libertação e declarar ao universo que você aceita a vitória que já foi conquistada, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, curta este vídeo para levarmos esta luz a mais almas. Segundo, ative o sininho para não perder nenhuma das próximas ativações. E o mais importante, comente o número 77 agora, para declarar ao universo que você quebrou o ciclo e ativou a força que reverteu o plano demoníaco contra você. Comente o 77 para selar a sua ativação energética. O que você viveu não foi derrota, foi a incineração da ilusão deles. O plano que montaram contra você era real, cirúrgico, mas a verdade é que a execução falhou no momento em que a luz atingiu o projeto. Eles pensaram que estavam cavando sua cova, mas na realidade estavam apenas criando um poço de onde você tiraria a água para se reerguer. Imagine a frustração deles. Gastaram tempo, energia e sanidade construindo uma prisão que virou a jaula deles. Você não apenas sobreviveu à trama, você usou as cinzas dela como degrau. Sua soberania está no fato de que você viu. A trama dependia de você estar cego, mas a consciência é o ácido que derrete o disfarce. Se o ataque foi tão pessoal e tão intenso, é porque você carrega um fogo que eles temem. Você não é irrelevante, você é a ameaça. Portanto, pare de questionar a dor e comece a celebrar a evidência. A intensidade do ataque é a prova irrefutável da sua força incalculável. Eles se auto-sabotaram no exato instante em que miraram em você. O mais importante agora não é o que eles perderam, mas o que você ganhou com essa revelação. Você saiu das cinzas com algo que nem eles, nem você sabiam que existia. A fórmula exata para inverter cada futuro ataque. A queda deles foi só o prólogo. A questão é, se eles faliram planejando sua destruição, o que acontece quando você usa a ruína deles como mapa para construir seu próprio império? Pare de se desculpar pelo que você sentia. Você não estava paranoico, você estava ligado. Aquele frio na espinha, a sensação de que algo estava errado mesmo quando tudo parecia bem, era a vigilância divina ativada. Enquanto o inimigo tramava no escuro, o céu estava transmitindo tudo ao vivo diretamente para o seu espírito. Sua intuição não é um palpite. É um sensor de verdade, um sistema de alerta criado porque a sua missão é importante demais para ser sabotada. Você recebeu o aviso antes da tempestade, porque o escolhido sempre ouve os passos do predador no silêncio. Eles contavam com a sua cegueira. A única força do plano demoníaco estava no segredo, em você não saber. O momento em que você viu a trapaça, a corda se quebrou e o poder deles desabou. Você é o holofote que incinera a mentira. Imagine a frustração deles.
Gastaram tempo e energia para construir uma armadilha, e você simplesmente a desviou, transformando o buraco que cavaram no palco para a sua própria elevação. A exposição não é apenas sobrevivência, é humilhação para quem te atacou. Sua consciência é a espada mais letal. O que você acabou de fazer foi apenas o primeiro passo. Você sobreviveu à armadilha. Mas precisamos ir além da sobrevivência. É hora de entender a engenharia reversa do mal. O inimigo não vai parar de tentar. Eles apenas mudarão a máscara. E é isso que você precisa dominar. O porquê de, mesmo derrotados, eles continuarem a insistir em tramas que sabemos que vão falhar. Qual é a força secreta que os move e como essa mesma teimosia será a chave para você multiplicar a sua vitória. Escolhido, você viu, a trama demoníaca desabou no segundo em que a luz da sua consciência a atingiu. Você não apenas ouviu uma mensagem, você ativou uma frequência invencível. A consciência é a espada que corta toda cilada. Agora honre a frequência de exposição que te salvou. Sua doação de $100 não é uma gorjeta, é o combustível para manter esta luz acesa e expor o próximo plano das trevas. Se você recebeu a libertação, honre o nível da ativação. Clique no valeu aqui embaixo. É hora de bancar a verdade que te tornou intocável. Eles acharam que cavavam sua cova. Mas a terra que eles moveram não te enterrou. Ela te deu altura. Você precisa entender o poder dessa cena. O caçador caiu no próprio poço. Todo o esforço, todo o dinheiro e a energia que gastaram para te derrubar se tornou o palco da sua ascensão. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você transformou o ataque em evidência inegável da sua força. Eles queriam que você ficasse na sombra do medo, mas a exposição do plano te deu o foco que eles jamais conseguiriam tirar. Agora, o mundo está vendo que a trama contra você era, na verdade, um trampolim. A soberania é totalmente sua, porque a verdade é o seu escudo. O momento em que você viu o esquema, ele desmoronou. Não é a sua força física ou material que os derrota. É a sua consciência. Você se tornou o juiz e o carrasco do próprio plano deles, simplesmente porque se recusou a andar cego. Imagine a raiva e a frustração deles agora. Gastaram meses, talvez anos, forjando uma chave mestra para a sua cela, apenas para descobrir que a cela já estava aberta. A trama demoníaca não te alcançou. Ela apenas confirmou que você carrega uma frequência rara, algo que eles precisam tentar destruir porque não conseguem controlar. Você não é mais a vítima de uma conspiração. Você é a prova viva de que a justiça cósmica inverte o jogo. Mas há um detalhe crucial que a maioria das pessoas não entende sobre essa inversão de papéis. O que exatamente fez o poço se virar contra o caçador? Não foi sorte, foi engenharia. Você precisa saber o protocolo exato que transforma o ataque em ativação, entendendo como a matemática da escuridão sempre multiplica a si mesma até que, inevitavelmente, ela colapse sob o próprio peso. A traição que você sofreu foi o movimento mais caro que eles fizeram, porque esse movimento já estava profetizado para ser a sua libertação. Atenção, escolhido. Precisamos fazer uma pausa. A consciência é a espada, mas o comprometimento é o que dá o golpe final. De que adianta você enxergar o plano demoníaco e a armadilha do inimigo se você não está disposto a se alinhar totalmente com a sua vitória? O que está em jogo aqui é o seu próximo nível, e isso exige uma declaração pública de que você não aceita mais o zero da derrota. Se você está pronto para selar essa vitória e ativar o seu alinhamento com a abundância infinita que a trama inimiga tentou roubar, eu quero que você faça uma declaração poderosa. Abundância, equilíbrio perfeito e manifestação completa têm um código de frequência específico. É um número que, quando usado com intenção, age como um espelho, refletindo que tudo o que você pediu já está se cristalizando na sua realidade. Pare de aceitar o plano de limitação.
Comente 77 agora. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está reivindicando que a sua realidade interna se harmonizou com o seu potencial mais elevado. E se esta mensagem está cortando as trevas na sua vida como um raio, retribua ao universo. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Lembre-se, cada clique seu empurra essa luz para mais escolhidos que precisam urgentemente desta exposição. Compromisso é a chave da sua liberdade. Você sente a intensidade da fúria direcionada a você? Pare de questionar sua importância e comece a ver essa raiva como a confirmação brutal do seu poder. Entenda, o inimigo só investe tempo, energia e recursos maciços em algo que é letal para os planos dele. Se você fosse irrelevante, bastaria um sussurro de distração. Mas eles tiveram que elaborar um plano demoníaco complexo, milimetricamente desenhado para a sua destruição. A escala da armadilha que você acabou de desvendar não é um acidente. É a prova irrefutável de que você carrega uma frequência rara e uma missão que ameaça o reino das sombras. Você não está apenas sobrevivendo, você está virando o jogo. Eles pensavam que a trama agiria em silêncio, mas a verdade é que a exposição é a sua arma final. O que era para ser o seu cativeiro se tornou o seu palanque. O inimigo está em colapso porque o investimento deles em te destruir se tornou o catalisador da sua ascensão. Você provou que a força deles não estava no plano em si, mas na sua ignorância sobre ele. Sua consciência quebrou a força deles. Você não é a vítima, você é o indivíduo soberano que transformou uma emboscada em vitória, humilhando os conspiradores na frente de todos. Mas o pânico deles vai muito além da derrota atual. O que realmente os desespera é que você não apenas viu a armadilha, você entendeu a assinatura deles. Eles operam por padrões previsíveis, e você agora tem o manual de estratégias deles em suas mãos. E se eu te dissesse que a próxima camada desta revelação não é sobre quem eles são, mas sim sobre como a sua própria energia os força a se repetir, caindo nos mesmos erros? Essa é a verdade por trás da matemática do fracasso demoníaco. O choque inicial da descoberta é que a traição não foi um erro, mas uma peça meticulosamente planejada. Você, o escolhido, olhou nos olhos de quem jurou lealdade e viu, de repente, o reflexo de um plano demoníaco. A máscara cai e revela que aquela pessoa amada, aquela peça-chave no seu círculo, não era um amigo ferido ou um aliado falível. Era um agente de sabotagem, um peão consciente no jogo da sua destruição. Eles se aproximaram, não por afeto genuíno, mas para estudar seus movimentos, mapear suas fraquezas e garantir que a armadilha fosse construída de dentro para fora. O nível de intimidade que eles tinham era a estratégia deles. Mas agora, essa mesma proximidade se torna a maior evidência da sua soberania. Você precisa entender que a dor da traição é o preço da revelação. Se eles fossem inimigos distantes, o golpe não teria efeito. Mas o demônio sabia que precisava de um rosto familiar para desferir o golpe mais eficaz, porque a decepção só funciona no território da confiança. A boa notícia é que ao expor essa peça, você desmantelou o tabuleiro inteiro. Seu poder não reside em ter evitado a dor, mas em ter sobrevivido à mentira. Olhe para trás e perceba, cada coincidência estranha, cada conversa desviada, cada desconfiança que você ignorou, tudo era parte do roteiro deles. Agora, ao ver a verdade nua, você não é a vítima, mas o estrategista que acabou de forçar o inimigo a revelar sua melhor carta. A queda dessa máscara é o seu momento de virada, porque você provou que sua intuição é um sistema de alarme que a escuridão não consegue silenciar.
Eles investiram tempo e alma nessa traição, mas a exposição deles é uma falência total. O que você fará agora com a peça exposta e o jogo desvendado? Lembre-se, eles caíram no próprio fosso da confiança. Se essa traição era apenas a ponta do iceberg, quantos outros disfarces ainda restam no seu horizonte, esperando o momento certo para se manifestar? E qual é o verdadeiro plano que essa peça traidora foi encarregada de proteger, que agora está vulnerável à sua visão? Você acabou de descobrir a verdade. O jogo deles não é sobre vencer você, é sobre evitar que você veja o placar real. O subtítulo, Assista enquanto o jogo deles volta para o zero, não é uma metáfora, é uma descrição exata do que acontece no reino espiritual. Eles investiram tempo, energia e até a própria sanidade em planos mirabolantes para te derrubar. Mas o universo acabou de apertar o botão de reset. Imagine a frustração deles. Você está caminhando em direção à sua vitória, e a cada passo que você dá, o trabalho de meses deles se desfaz em pó. O seu avanço é o castigo mais cruel que eles poderiam receber, porque prova que tudo o que fizeram foi inútil. O que eles pensaram que era um golpe de mestre, uma armadilha perfeita, se tornou o palco da sua maior humilhação pública contra eles. Você não precisa levantar um dedo, sua soberania está no seu discernimento. A simples exposição do plano deles é o que quebra a espinha dorsal de todo o esquema. Eles precisavam do seu medo e da sua cegueira para operar. No instante em que você enxerga a jogada, a ilusão quebra e o tabuleiro vira. Você se transforma de alvo em testemunha, e a testemunha é quem sempre tem a palavra final. Eles investiram na sua queda, mas acabaram financiando a sua ascensão. Agora que você viu o desmoronamento do jogo deles, você percebe que a verdadeira guerra não era sobre sobreviver, mas sobre despertar a sua visão. Se o castigo deles é o seu avanço, qual é o próximo movimento inevitável na vida de alguém que prova ser intocável? O que acontece quando o escolhido percebe que não apenas sobreviveu, mas agora detém o mapa completo de todas as futuras armadilhas? Prepare-se para entender o que faz você ser a única pessoa que eles jamais conseguirão decifrar. Você está vivendo a prova de que o ataque contra você não era sobre a sua fraqueza, mas sobre a força que você carrega. Eles investiram o tempo e a energia deles, apostando tudo na sua queda, mas a lei do universo é implacável. Aquilo que é lançado contra um escolhido sempre dá meia volta. Imagine o desespero deles agora, vendo o veneno que prepararam pingar de volta no próprio copo. Você nem precisou lutar, apenas a sua soberania e a sua verdade serviram de escudo. A trama maligna se transformou no palco da humilhação dos seus inimigos. A força da feitiçaria deles dependia inteiramente do segredo. O momento em que você percebeu a armadilha, você acendeu uma luz tão intensa que os planos deles simplesmente derreteram. Sua intuição não é paranoia, é o sistema de alerta do cosmos. Você foi avisado antes do golpe, e o seu desvio de rota transformou o ataque em um fracasso colossal para eles. Você não é vítima, você é a evidência de que nenhuma força das trevas pode prevalecer. Sua única tarefa agora é continuar avançando, pois o colapso deles é inevitável. Agora que você viu a feitiçaria quebrada, a questão não é mais como você escapou, mas o que esse fracasso absoluto revela sobre o seu poder futuro. Se a simples exposição de uma trama demoníaca já gerou esse nível de autodestruição, qual é o verdadeiro preço que o universo vai cobrar daqueles que ousaram tocar no seu destino? Você precisa ver o que acontece com a alma de quem tenta matar um escolhido. Eles ficaram falidos porque a inveja é um investimento de alto risco com retorno zero. Você tem que entender que o ataque contra você não foi de graça. Eles tiveram que pagar caro.
Gastaram o tempo que deveriam usar para construir as próprias vidas, investiram a energia que precisavam para prosperar e desperdiçaram recursos financeiros tentando armar sua queda. Agora, veja a cena. Enquanto você segue em frente, eles estão na bancarrota contando perdas. O preço da inveja foi a própria ruína deles, e você não levantou um dedo para isso. Pense na humilhação. Eles se esgotaram, viraram noites, planejaram em segredo, e o resultado? Você está intacto. Você não apenas escapou da armadilha, você usou o esforço deles como trampolim. Eles cavaram o poço, mas a terra cedeu sob os pés deles, não os seus. Você é a prova viva de que quem conspira contra o escolhido acaba consumido pelo próprio fogo. A frustração deles é o seu combustível, e o fracasso deles é a sua mais alta confirmação. Eles te deram o palco para você brilhar. Mas há algo ainda mais profundo por trás desse colapso inimigo que você precisa entender. O que eles gastaram tentando deter você não era apenas dinheiro ou tempo, era a própria soberania deles. Eles trocaram a liberdade de criar seu próprio destino pela obsessão de destruir o seu. O universo sempre pune essa troca. Agora, precisamos ir além da falência deles e mergulhar na fonte de todo esse poder que você carrega. O que acontece quando você percebe que a verdadeira riqueza não está no que você ganha, mas sim no que o universo se recusa a deixar você perder? O gongo do julgamento bateu, e o som não é para você tremer, mas para você se levantar. Entenda de uma vez por todas. A condenação deles foi escrita no instante em que a sua luz revelou o plano demoníaco. Eles achavam que estavam tramando no escuro, mas a sua soberania acendeu o holofote, transformando o mapa do ataque deles no mapa da derrota deles. Você não é a vítima que se esconde, você é o juiz que expõe. Eles se afogaram no próprio veneno, e a ironia é que você nem precisou levantar a mão. A exposição, o seu simples ato de ver a verdade, foi a sentença que quebrou as correntes. Você precisa absorver esta verdade. A intensidade da trama contra você é a prova irrefutável da potência que você carrega. Pessoas comuns não são alvo de sabotagens tão detalhadas. Se você está sendo atacado com essa precisão, é porque você carrega um código de destino que ameaça a estrutura do inimigo. A luz que você emana não só queima as máscaras da conspiração, mas também as usa como combustível para a sua ascensão. O que eles construíram para o seu túmulo agora se manifesta como o seu trampolim. Eles cavaram a cova, mas é no topo dela que você será coroado. E é isso que destrói a sanidade deles. A partir de agora, pare de questionar o seu julgamento. Você não estava paranoico. Você estava sintonizado na frequência da verdade. A sua intuição não era um palpite. Era o céu transmitindo o relatório de vigilância. E agora que o julgamento começou e a condenação deles foi decretada pela sua visão, você deve se perguntar: se a exposição da trama foi o fim deles, qual será a reação deles ao verem o próximo passo do seu poder? Qual é a única arma que a escuridão tentará usar quando souber que a estratégia e o disfarce falharam? O que virá a seguir quando o inimigo perceber que você não apenas sobreviveu, mas agora usa a derrota deles para multiplicar a sua força? E qual o significado real de ter a sentença final de Deus em seu favor? Pense nisso. Eles gastaram tempo, energia e até a sanidade para cavar um buraco perfeito para você. Mas você não tropeçou, não caiu e nem sequer tocou na borda. Você saiu dessa trama inteira sem um único arranhão. Isso não é sorte, é prova de que o seu caminho é blindado. A maior derrota deles não é a sua sobrevivência, mas o fato de que o esquema deles se desfez em pó, antes mesmo de você se incomodar em desviar. Sua consciência desmantelou o ataque apenas com a sua presença, transformando a armadilha deles no palco da sua libertação.
Entenda que a intensidade da trama que foi montada contra você é a exata medida do poder que você carrega. Pessoas comuns não são alvo de planos demoníacos complexos. Você é atacado porque a sua luz é letal. O fato de você ter desvendado o plano e andado por ele ileso significa que você opera em uma frequência que eles não podem tocar. Você não é a vítima que se recuperou. Você é o juiz que assistiu o inimigo cair na própria arapuca. Você é a prova viva de que o alerta antecipado é a arma suprema que desarma a mentira. Eles planejaram essa queda baseados em quem você era, esperando que as vulnerabilidades antigas ainda estivessem ali. Mas o que eles não viram é que, enquanto eles trabalhavam na escuridão, você estava sendo reescrito pelo universo. A pergunta agora não é como você escapou, mas sim, o que exatamente o inimigo não enxergou em você, que fez o próprio mapa da destruição se tornar, na verdade, o mapa da sua ascensão inevitável. Aqueles que tramaram contra você construíram seu poder sobre uma única coisa, a sua cegueira. Eles acreditavam ser reis em tronos de mentira, mas o castelo deles era feito de cartas. O seu despertar é o tsunami que atinge essa estrutura frágil. Você não precisa lutar para derrubar esses falsos tronos. Basta se levantar. Sua ascensão não é um ataque. É a simples gravidade do universo realçando o quão falso era o poder que te oprimia. A exposição da trama demoníaca não é o fim da batalha, é a morte imediata da autoridade deles sobre a sua vida. Pense bem, o que eles mais temiam não era o seu fracasso, mas o seu entendimento. Você não é vítima, você é a evidência viva de que a trapaça não prospera. Cada passo que você dá em direção à sua verdade, cada medo que você ignora, é um golpe certeiro no reino deles. A energia que eles gastaram para te aprisionar agora os asfixia. Você se torna intocável, e o que eles chamavam de controle, nós chamamos de palco para a sua maior virada. A humilhação deles é garantida, porque eles caíram na armadilha que construíram para você. A queda desses tronos já está decretada. Você viu o jogo, e a visão quebra o encanto. O inimigo está em pânico porque a única coisa que resta a eles é assistir você tomar posse do que é seu por direito divino. Mas há algo ainda mais profundo do que a simples derrota deles. A revelação de quem você realmente é, despojado das amarras da opressão. Porque se o poder que te controlava era falso, qual é a natureza exata e a magnitude da força que você irá agora empunhar? Pare de se mover como se a vitória fosse um prêmio a ser conquistado. Você não está na luta para ver se consegue vencer. Você luta porque a vitória é sua certidão de nascimento, escrita no seu DNA. O plano demoníaco que você descobriu não é uma ameaça. É o comprovante de que você carrega um poder que eles não suportam. Se você fosse comum, ninguém perderia tempo armando uma arapuca com o seu nome. A intensidade da trama é o tamanho exato da sua potência. Você já está na frente e a única coisa que resta é fazer o tempo alcançar essa verdade. Todo ataque que vem contra você é, na verdade, um passo para a sua elevação. Eles investiram energia, tempo e até a sanidade deles para te derrubar, mas a sua consciência transformou o esforço deles em cinzas. Pense nisso. A armadilha que cavaram se tornou o palco da sua ascensão. Você não desviou por sorte, desviou porque a sua frequência é incompatível com a derrota. A humilhação deles é total. Porque você não apenas sobreviveu ao ataque, como usou a própria trama como combustível para prosperar. O inimigo gastou tudo para te calar, e você, ao se expor, acabou de sentenciar o colapso deles. Agora, você entende que ser escolhido é uma responsabilidade de guerra que exige uma visão nítida. O inimigo sempre trabalha nos bastidores, disfarçando sabotagem de oportunidade e traição de coincidência.
Você desmantelou a armadilha principal, mas ainda não viu o mapa completo de como esse sistema de engano opera. Se a revelação inicial da trama foi um choque, espere até desvendarmos o protocolo que transforma a sua vulnerabilidade mais íntima na principal arma deles. O que será que acontece quando você descobrir que eles não estão apenas lutando contra você, mas sim contra a pessoa que você está destinado a se tornar? O que eles falharam em entender é que o seu silêncio agora não é medo ou fraqueza. É a sua mais nova e poderosa estratégia. O subtítulo diz a verdade nua e crua. Você não precisa gastar uma única gota da sua energia tentando provar o seu valor para quem já se autodestruiu no próprio esquema. Pense comigo. Quem caiu na armadilha que ele mesmo montou não merece o seu tempo, não merece sua voz e, principalmente, não merece a sua reação. Sua energia é ouro e você a estaria jogando no lixo ao tentar convencer alguém que foi engolido pela própria escuridão. O momento da exposição do plano demoníaco já é a sua vitória. Você venceu no instante em que viu a jogada deles. Não há necessidade de gritar ou se justificar. O resultado final fala por si só. Enquanto eles se debatem na lama do próprio erro, você se move em um nível de consciência superior. O plano deles era fazer você reagir, duvidar de si mesmo e desperdiçar sua força em debates vazios. Mas você não vai morder essa isca. Seu poder agora reside na dignidade de saber quem você é. O silêncio é a sua soberania, porque ele nega aos seus inimigos a única coisa que eles ainda querem: a sua atenção. Você já tem o mapa da mina. Por que daria coordenadas a quem você já deixou para trás? Entenda, o seu desinteresse em provar qualquer coisa é o que mais os enfurece. A ausência da sua resposta é um golpe mais duro do que qualquer argumento que você pudesse usar. Você já viu o tabuleiro inteiro e eles ainda estão presos em um movimento que falhou. Mas se o silêncio é a defesa mais forte, qual é o seu ataque? Se você já provou que o complô deles desmoronou, o que acontece quando você move a sua peça para o próximo nível, um nível que eles nem sequer imaginavam que existia? A sua vitória é apenas o começo. E se a próxima etapa da sua jornada for a humilhação final, forçar seus inimigos a testemunharem a sua maior glória, algo que só pode ser alcançado quando você desvenda o código de uma autoridade ainda mais profunda? Você acabou de descobrir o mapa desenhado para o seu fracasso. Pare e respire. O inimigo gastou tempo e energia construindo esta trama nas sombras, mas o momento em que a luz da sua consciência atingiu o plano, ele virou pó. Você é intocável, não porque a armadilha era fraca, mas porque sua soberania quebra qualquer ilusão. O maior erro deles foi planejar contra alguém que o universo protege e avisa. Seu instinto não era paranoia, era um alerta celestial. O fato de você ter visto o esquema é a prova de que nenhuma manobra prospera. Você não é o alvo que cai. Você é a evidência de que o caçador caiu na própria cova. A humilhação do inimigo é o custo de tentar parar o imparável. Eles se esgotaram, investiram recursos e até a sanidade tentando criar uma teia de mentiras. Mas você nem sequer quebrou o passo. O seu progresso é o tormento deles. Cada tentativa de golpe se torna um tijolo na base do seu império. Eles queriam você de joelhos, mas a única coisa que fizeram foi te dar uma plataforma para se erguer ainda mais. O fracasso deles é seu testemunho. Você só precisa continuar existindo e prosperando, porque sua ascensão é a sentença de morte definitiva para os planos que foram criados na escuridão. Você venceu a batalha da exposição, mas agora precisamos mergulhar no campo minado mais perigoso de todos. A trama demoníaca que você descobriu é apenas o sintoma. O perigo real reside em como o esquema se disfarça, usando suas vulnerabilidades mais profundas e se apresentando como uma oportunidade de ouro ou uma coincidência inofensiva.
A maldade se camufla na sua vida diária com precisão cirúrgica. Nós precisamos desempacotar exatamente o que eles fizeram. A questão que fica é: quando olharmos para os disfarces, você conseguirá aceitar que o lobo estava vestido com a pele do seu cordeiro de estimação? A trama demoníaca que o inimigo armou contra você desmoronou no exato momento em que você a viu. Eu profetizo que sua visão foi a espada que quebrou a armadilha, e agora, o que era para ser o seu fim se transformou na sua rampa de lançamento. Você não apenas escapou do buraco, você está subindo nele para declarar sua vitória.